Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da urbanização e dessa vez iremos estudar a urbanização e a industrialização junto com seus problemas aqui no Brasil. Nós iremos estudar a unidade 7, que trata da urbanização e industrialização no Brasil, e a unidade 8, que trata dos problemas decorrentes do modo como aconteceu essa industrialização, que chamamos de industrialização tardia no Brasil. Iniciemos então o estudo do capítulo 7, Urbanização e Industrialização no Brasil. Vejamos aqui. Eu fiz uns recortes, a gente não vai ver todos os textos, só os principais dele. O processo de urbanização no Brasil. Até as primeiras décadas do século XX, o Brasil ainda era um país agrário e a maior parte da sua população vivia no campo. Em 1872, século XIX, quando foi realizado o primeiro levantamento demográfico do país, apenas 6% da população brasileira morava em cidades. Nessa mesma época, havia algumas centenas de cidades espalhadas pelo território. Dessas, 3 contavam com mais de 100 mil habitantes, que era Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Na verdade, as cidades elas eram apenas uma extensão do campo. Elas surgiram para dar um auxílio ao campo. No caso das cidades que estavam ali no litoral, elas serviam como um meio de escoamento da produção agrícola do país. Aqui na página 172, nós temos a ilustração da cidade de Maurícia, que fica no Recife. O texto ao lado diz assim: nossas primeiras grandes cidades estiveram intrinsecamente ligadas à função de porto comercial e à função militar. As condições de tais sítios favoreciam não somente a ligação com as áreas de produção agrícola, como também o estabelecimento seguro de bases militares para garantir a posse da colônia. Essa imagem é de 1653, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. O texto abaixo fala sobre urbanização, um pouco sobre o conceito de urbanização, né, como nós já vimos anteriormente. Então, urbanização e industrialização no Brasil. Como estudamos a unidade anterior, o processo de urbanização pode ser caracterizado quando a população urbana passa a aumentar em ritmo mais acelerado do que a rural, superando. A urbanização brasileira tomou impulso somente a partir da década de 1930, quando o processo de industrialização no país acelerou. Bom, para que vocês compreendam melhor essas fases da industrialização no Brasil, eu fiz um esqueminha aqui. Nós temos, então, a primeira fase vai de 1500, quando inicia esse processo de colonização portuguesa no Brasil, a 1808, onde a industrialização era proibida, porque tínhamos que receber os produtos manufaturados que vinham da metrópole Portugal. De 1930 a 1956, ocorre a fase conhecida como substituição de importações. O que é que acontece de principal? A Revolução Industrial Brasileira, quando o país se vê impedido de comercializar com os Estados Unidos, que era o principal comprador de café, e vê também a queda de alguns países da Europa, ele se vê na obrigação de instaurar a industrialização no país, ou de fortalecer aquela indústria que já estava surgindo, mas de forma muito sutil no país. Ocorre o fim da política do café com leite, também como eu já havia falado. Os grandes latifundiários da criação do gado e do café, eles passam então a ser a burguesia industrial. Então acontece a ascensão da burguesia. Esse período é conhecido como substituição de importações, porque tudo aquilo que a gente estava impedido de importar, devido à crise que se instaurava no mundo, a gente começa a fabricar, principalmente aí pelas mãos
dos ex-agricultores do café e do leite. Nessa fase, é importante ressaltar que o Estado ele dá um embasamento tecnológico necessário. As indústrias de base, como a Petrobras, as siderúrgicas, a CSN, as indústrias também de minério, como a Vale do Rio Doce, né? Então, o Estado cuida em fornecer o equipamento pesado e a transformação dessa matéria-prima vai ser feita pela burguesia industrial, que antes eram os produtores de café e leite do país. Outro grande marco da indústria brasileira ocorre a partir dos anos de 1956 até os dias de hoje, onde se inicia o processo de internacionalização da economia. Ou seja, existe uma abertura agora para empresas chamadas de multinacionais, né, que vêm agora para o nosso país e instauram suas indústrias ou que compram, né, a nossa matéria-prima industrial e exportam para seus países. O governo dessa época era o JK, o Juscelino Kubitschek, onde ele tinha como slogan de sua campanha 50 anos em 5. Aí isso aconteceu, ele realmente proporcionou um crescimento, né, gigantesco aí do país, trazendo essas multinacionais, e também era a época da ditadura militar. Nesse período do governo de JK e a ditadura militar, acontece o que chamamos de tripé econômico, né? Se estabelece o tripé econômico, que é composto pelo capital estatal, onde o governo agora vai investir em infraestrutura, já que anteriormente, né, no governo de Getúlio Vargas, já se estabeleceu-se as indústrias de base, agora vão cuidar da infraestrutura, a criação de rodovias, de portos, para que haja um escoamento dessa produção industrial. O capital privado nacional está voltado agora para a indústria de bens de consumo não duráveis. E o capital estrangeiro, que está sendo investido aqui a partir das multinacionais, que também começa a atuar na produção de bens de consumo duráveis. Então, esse é o tripé econômico que se instaurou desde 1956 e até hoje ainda prevalece. O gráfico abaixo mostra a evolução da dinâmica da população urbana em detrimento da população rural, desde os anos de 1940 até 2014. Eu vou aumentar aqui para que vocês possam ver direitinho. Então, a barra verde é da população rural e a barra rosa da população urbana. Vejamos que em 1940, a população urbana, apesar de já ter iniciado o processo de industrialização no país, ainda era menor do que a população rural. E isso vai por 1950, 1960, a partir de 1970, quando ocorre um processo de migração de outras partes do país, migrações internas, para a região sudeste e para as cidades de cada região, essa dinâmica começa a mudar. E aí vejam que hoje, em 2014, é exorbitante a diferença entre a população rural e a população urbana. Por isso, podemos dizer que o Brasil é um país urbano. Apesar de termos ainda uma agricultura forte, o campo atuante, mas a população urbana é consideravelmente maior do que a população rural. Bom, apesar de ser considerado um país urbano, essa urbanização não ocorre de forma igualitária em todas as partes, em todas as regiões do país. O mapa deixa bem claro que as regiões sul e sudeste apresentam uma concentração urbana maior. Vejamos o texto. A urbanização no território brasileiro. Embora a taxa de urbanização brasileira seja elevada, ela apresenta diferenças consideráveis entre os estados e as regiões do país. Quando comparamos os dados da população urbana de cada estado brasileiro, verificamos que os índices de urbanização são mais elevados na região sudeste
sul e parte do centro-oeste do Brasil. Isso porque a região sul-sudeste, ela é o centro, né, o epicentro ali da industrialização. É onde se inicia a industrialização, e a industrialização se inicia nesse ponto, da região sudeste principalmente, porque lá já existia uma base, uma infraestrutura já formada, porque lá existia a necessidade do escoamento da produção do café. Então, as estradas já existiam, o sistema viário já estava muito mais completo do que os outros estados. E a mão de obra da agricultura também transformou-se em mão de obra para as indústrias. Então, a região sudeste desponta nesse processo por isso. A região centro-oeste, ela torna-se mais urbanizada por conta da criação do Distrito Federal, né, de Brasília. Mas também pela questão do crescimento da agricultura moderna que se instaura nessa região. Bem, então nós podemos dizer que a industrialização no país ela ocorre de forma tardia. E algo que acontece assim tão rápido, num processo tão acelerado, ele é suscetível a falhas. Então, no capítulo 8, nós iremos abordar a urbanização brasileira e seus problemas. Vejamos. Bom, é importante lembrar que a urbanização que aconteceu, ela foi de forma excludente. Vejamos o texto. O acelerado processo de urbanização ocorrido no Brasil, assunto que estudamos há pouco tempo, apresentou características do subdesenvolvimento. Foi um processo que se apoiou na industrialização tardia, ocorrida somente no século XX, embasada na transferência de tecnologia mais avançada dos países já industrializados. Então, o setor brasileiro, por sua vez, não foi capaz de absorver a numerosa mão de obra do campo, que migrava do campo para a cidade. Porque existe o fator de atração das cidades, que no caso seriam os empregos gerados pela indústria, mas também existe o fator de repulsão do campo, que seria, quando o processo de industrialização começa a acontecer no Brasil, ocorre um fenômeno também chamado de Revolução Verde, onde acontece a mecanização do trabalho rural, ou seja, máquinas tomando o lugar de trabalhadores, e isso gera desemprego. Outro fator foi a criação das leis trabalhistas, a carteira de trabalho, os direitos dos trabalhadores a receberem um salário mínimo, também é instituído pelo governo Vargas, e isso faz com que muitos latifundiários, muitos fazendeiros, não queiram pagar um salário mínimo a seus empregados e eles ou são demitidos, ou saem e vão para a cidade em busca de novas oportunidades. Mas chegando lá, não são absorvidos pela indústria, ou não são qualificados, ou não existe realmente vagas para tantas pessoas que migraram em busca de novas oportunidades. Isso faz com que surja um novo fenômeno. Os trabalhadores rurais que não são absorvidos pela indústria começam a desenvolver, então, o setor do comércio, que acaba também entrando em deficiência devido ao inchaço do setor terciário. O gráfico abaixo aqui mostra esse crescimento. A evolução da população economicamente ativa de 1950 a 2012. Então, a faixa laranja apresenta o setor primário, que é o setor da retirada de matérias-primas, como petroquímicas, siderúrgicas, mineradoras. O secundário, que é a linhazinha azul, é o setor das indústrias, a transformação das matérias-primas, e o terciário é o setor de vendas. Então, veja que o setor primário da economia ele vem caindo, o setor secundário também nunca teve grandes aumentos, mas ele está em queda.
mas o setor terciário só cresce de lá para cá. Então, como eles não se enquadram nem nas grandes retiradas de matéria-prima, no setor primário, nem na transformação, não vão se transformar em grandes empresários da indústria, eles tendem a migrar aí para o setor terciário, causando um inchaço desse setor. Atrelado à urbanização excludente, nós temos outros problemas. O problema do transporte urbano. Ocupando lugares cada vez mais distantes do centro das cidades, uma grande parcela dos moradores dessa periferia passa a depender do transporte coletivo ou transporte de massa, como ônibus, trens, metrôs, para se deslocar do trabalho para casa ou para as escolas, para o serviço, atendimentos médicos. Com isso, a população enfrenta diariamente a precariedade do sistema de transporte, caracterizada pela falta de conduções, atrasos frequentes, veículos superlotados e passagens caras. Essa situação amplia o espaço de tempo da viagem, que já é elevado. Tais problemas revelam uma dupla questão. De um lado, a falta de maiores investimentos na expansão e melhoria do transporte coletivo urbano, por parte do poder público. Por outro, a atuação de grupos empresariais poderosos que exploram o setor. Então, quanto mais o excedente populacional cresce nas cidades, maior o problema, o caos no transporte público. Um dos grandes problemas da urbanização que mais aflige a população, a sociedade, é a violência urbana. O texto diz o seguinte: embora o aumento da violência nos centros urbanos tenham causas complexas, as raízes desses problemas encontram-se em grande parte na crescente exclusão e marginalização em que grande parte da população vive. A pobreza não é a principal causa da violência, visto que as cidades mais pobres em geral não são as mais violentas. Ocorre que os bairros mais carentes da cidade, onde o poder do Estado não se impõe, disponibilizando serviços públicos à população, como escola, hospitais, lazer, enfim, inclusive segurança pública, tornam-se territórios mais favoráveis ao crescimento da violência urbana. Então, não é o fator da pobreza em si, mas a falta do aparelho estatal agindo no bem-estar social causa o aumento da violência urbana. O modelo de urbanização acelerada, industrialização tardia, trouxe como consequência grandes problemas, graves problemas ambientais. O processo de urbanização em nosso país também foi acompanhado pelo surgimento e agravamento de inúmeros problemas ambientais que afetam atualmente nossas cidades. Embora muitos deles, como poluição atmosférica, contaminação das águas, produção do lixo e descarga de esgotos, possam ser observados em quase todos os centros urbanos do país, eles são mais visíveis e mais intensos nas maiores cidades, sobretudo nas grandes aglomerações metropolitanas, que, via de regra, se expandiram de maneira rápida e desordenada, produzindo aí impactos ambientais negativos ao sistema urbano. Então, dentre eles temos a poluição do ar, a poluição atmosférica, que é causada pelas chaminés das fábricas, o escapamento dos veículos, de automóveis. Outra fonte de poluição atmosférica, aqui no segundo parágrafo, que também afeta os centros urbanos, só que em menor escala, é a incineração, a queima do lixo, de galhos, de folhas de árvores, etc. A elevada concentração de fuligem e gases poluentes formam na baixa atmosfera, uma espécie de névoa. Tanto que nos centros urbanos, a gente pode observar, assistindo jornal, você vê que o ar é diferente, você consegue visualizar o ar da cidade, sempre com aquela névoa branca. Aquilo ali é a poluição visível. Bom,
A poluição do ar, ela causa um fenômeno chamado de inversão térmica. O que seria isso? Os efeitos da poluição atmosférica, sobretudo nos maiores centros urbanos, também podem ser agravados pelas inversões térmicas, que é um fenômeno atmosférico natural mais frequente durante os meses de inverno, quando as massas de ar frio penetram, né, pelo centro-sul do país. Então, como duas coisas não ocupam o mesmo espaço, quando o ar frio entra, o ar quente tem que sair. Então, ocorre a inversão térmica. Vejam só aqui no terceiro parágrafo. Mas com a inversão térmica, ocorre o inverso. A camada de ar mais quente permanece acima do ar frio, fica mais próximo à superfície e impede a sua dispersão, aumentando assim a concentração dos poluentes atmosféricos lançados pelas fábricas. É como se o ar frio, como é mais denso, ele impede que a fumaça, né, que a poluição gerada nos centros urbanos seja dispersado aí pelo ar. Esse fenômeno é chamado de inversão térmica. Outro fenômeno ocasionado pela poluição da atmosfera são as ilhas de calor. Vejamos aqui no segundo parágrafo. A explicação para variações térmicas tão acentuadas está ligada às diferenças de irradiação do calor entre as áreas centrais e as periferias. As áreas centrais, mais densamente edificadas e hipermeabilizadas, com seus prédios e construções, ruas, avenidas e viadutos pavimentados, se aquecem com mais intensidade e irradiam o calor para a atmosfera, tornando o ar mais quente. Como os grandes edifícios dificultam a circulação dos ventos, o calor não se dispersa. Então, isso faz com que gere uma ilha de calor, uma concentração de calor nos centros das grandes cidades. Além disso, a falta de áreas verdes para que haja um processo de renovação do ar também acaba por intensificar esse fenômeno. Bom, a poluição hídrica também ocorre com intensidade nos centros urbanos. Vejamos aqui o segundo parágrafo. Grande parte dessa poluição provém de esgotos domésticos, sobretudo dejetos humanos de origem orgânica, e de efluentes industriais compostos dos mais diversos tipos de resíduos e materiais. Vejamos aqui a tabela mostrando as principais causas da poluição. São os 10 rios mais poluídos do Brasil. E quais são as suas principais causas? Temos o Tietê, São Paulo, região sudeste, o Iguaçu, no Paraná, na região sul, Ipojoca, no Pernambuco, na região nordeste, dos Sinos, em Rio Grande do Sul, região sul, Gravataí, Rio Grande do Sul, das Velhas, Minas Gerais, sudeste, Capibaribe, Pernambuco, Caí, Rio Grande do Sul, Paraíba do Sul, Rio de Janeiro e Doce, Minas Gerais. É importante salientar aqui que a maior parte, desses rios encontram-se nas regiões sul-sudeste, onde encontram-se os maiores aglomerados urbanos. E as causas dessas poluições são as mais diversas, entre elas dejetos industriais e domésticos, falta de saneamento, despejo de lixo, aqui esgoto doméstico, substâncias tóxicas, resíduos urbanos, indústrias metalúrgicas que despejam os dejetos, dejetos industriais e contaminação química. Então, basicamente, a contaminação vem pelo despejo da população e das indústrias também que jogam os dejetos, muitas vezes tóxicos, nos rios. Bom, para finalizar, eu trouxe para vocês uma informação sobre os resíduos, ambientes e a saúde. Quando depositamos de maneira incorreta, o acúmulo de resíduos acarreta
numa série de riscos e problemas, entre os quais podemos destacar a proliferação de insetos, né, como mosca, baratas, ratos, a contaminação do solo e também das pessoas que manipulam diretamente, né, o solo, a água, a contaminação do subsolo, e aí afetando os lençóis freáticos, né, que posteriormente servirão para abastecer a população, a perda da qualidade ambiental, porque quando se afeta um rio ou o solo, afeta-se toda uma flora e fauna que depende, que está ligada ali àquela região. E aqui embaixo tem a quantidade de tempo que cada resíduo aqui demora para se decompor no meio ambiente. Ó, papel, 3 meses, né, para se decompor. Fralda descartável, 600 anos. Chicletes, 10 anos. Lata de alumínio, mais de 100 anos. Sacos plásticos, de 30 a 40 anos. E garrafas de vidro, mais de 4.000 anos para se decompor no meio ambiente. Então, é importante a gente pensar que futuro a gente quer, o que a gente quer deixar para gerações futuras, né, para os nossos netos, bisnetos, e como a gente quer cuidar do nosso planeta. Bom, por hoje é só. Forte abraço. Qualquer dúvida, é só me procurar no PV.